969 mortes nas últimas 24 horas. Com isso, a Itália bateu o próprio recorde diário. 66.414 pessoas estão contaminadas pelo vírus no momento, mais de 66 mil pessoas então contaminadas pelo coronavírus, 4.400 casos confirmados nas últimas 24 horas e mais de 86 mil pessoas contaminadas no total desde o início da pandemia. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada num depoimento que a gente recebeu da Paula e do Walter, que moram na Itália, na região de Bérgamo, e eles falam um pouco sobre essa situação. Desde o princípio, você que acompanha o Bom para Todos, desde o princípio dessa crise do coronavírus lá na Itália, a gente tem conversado com a Paula e com o Walter sobre o que está acontecendo lá no país. E o relato agora se torna um pouco mais triste, um pouco mais chocante. Vamos dar uma olhada no que eles têm para dizer para a gente. Boa tarde, Thalita. Boa tarde também para o telespectador da TVT e para você que nos ouve pelas ondas do rádio, pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio conversar com você novamente, estar com você para falar dessa situação da Itália. Obrigada pela oportunidade. A gente tem acompanhado com bastante tristeza o que tem acontecido no Brasil e a gente já começa essa mensagem falando para que você fique em casa, independentemente do que falem, fique em casa. É o momento de ficar recluso, de se cuidar, é importante sim. A gente tem vivido essa semana uma semana mais difícil para a gente. Vocês sabem que durante esse período de quarentena houve fases em que as pessoas passaram, a gente passou por essas fases. A primeira semana as pessoas foram ao mercado para comprar tudo que precisavam, para não faltar em casa. Depois isso acabou, as pessoas foram para a varanda cantar, e essa semana as pessoas não estão mais cantando. Isso é muito triste. As pessoas, eu acho que estão ficando cada vez mais fechadas, e isso também é perigoso, né? A gente tem acompanhado as notícias de que muitas pessoas, muitos idosos têm morrido sem poder se despedir de uma forma digna das famílias, estão fazendo isso pelo tablet, usando a internet aí para que deem o adeus, o último adeus às suas famílias. Isso é muito triste. E a gente reforça então o pedido para que você fique em casa. Nossa rotina mudou bastante, a gente não saiu de casa essa semana. Você que tem acompanhado a gente sabe que nas outras semanas a gente ainda até ia para a rádio trabalhar 2 vezes na semana e não 5 mais. E essa semana a gente ficou em casa mesmo, atendendo as pessoas, falando com os familiares e reforçando essa campanha para que você não saia de casa nesse momento. E é uma semana de arrependimentos, né, Walter? É arrependimento porque os próprios políticos do país têm reconhecido que no início eles erraram bastante, né? Pesaram a mão de maneira errada. Inclusive o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, ele destacou isso, admitiu isso durante uma entrevista à RAI, né, emissora aqui da Itália. Ele disse que não tinha a dimensão dos fatos quando no fim de fevereiro ele divulgou inclusive um vídeo, né, dizendo que Milão não para, a cidade de Milão não pode parar. E quando ele divulgou esse vídeo, no início esse vídeo viralizou, enfim, muita gente replicou esse vídeo, compartilhou nas redes sociais, mas a verdade é que poucos dias depois ficou muito claro que não era o momento para se pensar na economia, mas sim pensar em vidas, pensar nas pessoas. Logo no início de março os números começaram a crescer exponencialmente e agora nós devemos chegar muito em breve, infelizmente, a quase 10 mil vítimas, 10 mil óbitos por conta do novo coronavírus. Então, esse é um momento de reflexão aqui na Itália, inclusive reflexão com relação a certos sensos que as pessoas têm, né? O senso comum. As pessoas acreditam, por exemplo, que só os idosos devem tomar cuidado com relação ao novo coronavírus, e nós tivemos uma notícia que deixou bastante gente preocupada, inclusive aqui na Itália. Um jovem de 34 anos, saudável, o nome dele é Emanuele Renzi, um dos milhares
falecidos pelo novo coronavírus, apenas um, mas o que se destaca no caso dele é que ele não tinha qualquer problema de saúde, era um jovem, 34 anos, e segundo a autópsia feita pelo Instituto Spallanzani de Roma, ele morreu por causa de um agravamento das inflamações causadas pelo coronavírus. Então, outro senso comum que é derrubado, até porque a gente sabe muito pouco ainda da doença, desses problemas, enfim. E nessa semana também o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, destacou, ele criticou que os países que não são rigorosos contra o coronavírus, eles devem abrir muitos olhos. Ele ressaltou que ninguém pode aceitar que outras nações não entendam a necessidade de máxima proteção, máxima atenção preventiva nesse momento. Então, as pessoas devem ficar bem atentas. Esse é o recado deixado pelo primeiro-ministro, o Giuseppe Conte, aqui na Itália. As pessoas têm procurado a gente para pedir dicas sobre como ficar em casa e não enlouquecer, e a gente tem falado muito, mas duas coisas a gente tem batido o martelo, porque é isso que tem segurado a gente aqui: confiar em Deus e ficar em casa. Então, é essa a dica que a gente deixa para você. Exatamente, a economia ela pode ser amenizada de outras maneiras, como o governo da Itália tem feito, estipulado e colocado medidas em prática, inclusive, para amenizar isso, para empresários, para trabalhadores de maneira geral, para o comércio. Enfim, essas medidas têm sido tomadas, pacotes econômicos têm sido lançados para que as coisas sejam amenizadas. Agora, a questão da vida, essa é uma só, portanto, o governo tem batido nisso com muita insistência. Então, esse é o recado que a gente deixa direto aqui de Desio, no norte da Itália.